Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Fomos ensinados que a espiritualidade é um assunto concernente à religião. Sempre foi assim, sempre chegou até nós essa ideia de que qualquer assunto espiritual sempre é da alçada da religião. Hoje, à luz da nova era, de uma consciência um pouco maior, nós nos damos conta de que não é assim, de que a religião muitas vezes está muito longe até das questões espirituais que completam o ser humano. Espiritualidade tem a ver com o desenvolvimento da consciência. O que nós chamamos espírito pode muito bem ser chamado de consciência. Como já falei diversas vezes, nós não devemos nos apegar a rótulos, a palavras. Toda palavra traz em si, é como uma semente, traz em si, ou até mesmo um código genético, o DNA, que traz em si um conceito muito maior do que muitas vezes a gente consegue enxergar numa época, numa determinada época e numa determinada cultura. Por conta desta anomalia, vamos dizer assim, as religiões têm dominado esse assunto. Hoje sabemos que não, que a espiritualidade tem a ver então com o desenvolvimento da consciência, e esse desenvolvimento é uma coisa muito individual, parte do autoconhecimento. Inclusive até aqui é interessante que nunca aprendemos na escola que os dizeres, os ensinamentos dos filósofos, de todos os filósofos, tanto dos gregos quanto os filósofos modernos, contemporâneos, e todos eles trataram do desenvolvimento da consciência, por consequência, trataram do desenvolvimento do espírito. Porém, o ranço que a filosofia e a ciência pegaram da religião foi tão grande que, quando houve o Renascimento, ali no término da Idade Média, não se poderia nem imaginar uma ideia como essa, de que a filosofia estivesse tratando do desenvolvimento espiritual de uma pessoa, né? Então, nós herdamos essa separação. Como a religião era a absoluta dona da questão do espírito, a filosofia entendeu dessa forma e se considera não envolver nessa questão. Porém, quando a gente começa a se aprofundar nos filósofos, nos grandes filósofos, desde dos pré-socráticos até os dias de hoje, a gente percebe que, sim, o que eles diziam, inclusive, não diverge, não difere daquilo que ensinou também Jesus. Jesus não veio fundar uma religião, não veio acrescentar na religião judaica, como nós aprendemos também. Jesus veio romper com toda aquela ideia que permanece até os dias de hoje. Já falei em outro vídeo, o Império Romano assumiu os ensinamentos de Jesus por uma questão política, para hegemonizar o Estado. Ele se utilizou da religião cristã, que estava emergindo no caso, para trazer um pouco para pacificar o império. Então foi uma questão de Estado, não tem nada a ver com uma questão de desenvolvimento espiritual. Desta forma, os ensinamentos de Jesus foram distorcidos, foram muitas vezes lapidados para se encaixarem dentro da ideia do Estado. É por isso que só restaram 4 testamentos de todos os testamentos, todos os testemunhos que outros discípulos tiveram.
Enfim, não é difícil de entender isso aí, né? A religião sempre foi usada a serviço do Estado. E com o Renascimento, na Idade Média, houve uma necessidade desta separação, né? Então, acabou se separando a questão espiritual, que poderia ter se entendido dessa forma. Por isso a filosofia não preenche. A filosofia, em geral, ela fica como um cachorro tentando morder o rabo. Por isso que ela não preenche a questão espiritual. Porém, se você sabe disso, se você sabe dessa ligação, aí então ela ajuda. Então, quando você lê Platão, principalmente, né? Quando você lê os filósofos modernos, como Nietzsche, com esta visão de complemento espiritual, além do entendimento mental do que eles querem dizer, é de grande uso. E não difere daquilo que ensinou Jesus, não difere do que ensinaram os grandes mestres espirituais, Lao Tse, no Tao, não difere. É muito interessante isso. Estejam atentos aos ensinamentos. Tivemos um grande mestre espiritual aqui no século XX, né, que foi o Osho, e ele diz o seguinte: apenas encontre a si mesmo e terás encontrado todas as coisas. Jesus disse a seguinte frase: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sobre esse assunto, Sócrates disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a todos os deuses e o universo. E eu posso citar cada um, Lao Tse, Confúcio, eu posso citar Rumi. Cada um deles exorta o ser humano a esse caminho, conhece-te a ti mesmo. No caso de Jesus, como eu ia dizendo, quando se destaca a questão religiosa, o ensinamento religioso se entende, nós aprendemos errado o que é reino dos céus. Ele falava de uma dimensão dentro de nós mesmos, de paz e felicidade, alcançáveis através do autoconhecimento. Então é muito interessante nós termos essa consciência, mudarmos toda a nossa visão, tudo aquilo que nós aprendemos. Os ensinamentos dos mestres são ensinamentos práticos, sim, todos eles, dos filósofos, dos mestres espirituais, são ensinamentos práticos para o dia a dia, para uma pessoa encontrar a felicidade e a paz dentro de si mesmo através do autoconhecimento. É disso que se trata. Nunca se tratou de religião, nunca se tratou de moral nem de ética. Sempre se tratou do desenvolvimento da consciência a favor de si mesmo. Com o desenvolvimento da consciência, a moral e a ética são alcançadas automaticamente, com o aumento da nossa capacidade de compreensão do funcionamento do mundo e de nós mesmos. A questão ética e moral acompanham o ser humano, acompanham esse desenvolvimento. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber as novidades e as notificações e compartilhar com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.